Gente, para quem nasceu na década de 70, você cresceu com o Edifício Joelma. Quem nasceu na década de 60 para trás, quem nasceu de 74 para trás, já estava mais grandinho, viveu com aquele terror do medo de entrar no elevador. E, olha, não dissipou tão fácil assim. Gente, foi horrível. Foi um horror. O que foi? Como foi para você? E o que o Edifício Joelma é, de fato? É crime, acidente? O quê? É um crime. É um crime, né? A gente não pode esquecer, é um crime que pessoas foram julgadas e condenadas. É um acidente, obviamente, mas é um acidente culposo, né? É um crime culposo. Sem intenção de matar ninguém. Sem intenção de matar. E é um mistério. É um mistério que começa bem lá atrás, Beto, na junção do Saracura e do Itororó. Para quem não conhece, o Saracura é um ribeirão que desce da Paulista pela 9 de Julho inteiro e encontra com o Itororó, que é um riacho que desce pela 23 de Maio, se encontram justamente ali na Praça das Bandeiras, naquele vértice, e formam o Anhangabaú, o famoso córrego do diabo, que os índios chamavam. Quando os portugueses aqui chegaram ali, já tinha uma grande população indígena ali no Triângulo Histórico, e que eles já faziam desse encontro, desses dois riachos que surgiu em Anhangabaú, eles já faziam dali um cemitério indígena. Então tudo começa dali, sabe-se lá quando os portugueses chegaram, eles já encontraram o Anhangabaú, né? Ali, e o Anhangabaú vai desaguar no Tamanduateí, e consequentemente o Tamanduateí vai desaguar lá no Tietê. Enfim. Só um ponto, não vou te cortar, mas só para entender. O cemitério indígena era onde é o Joelma ou era de todo lugar? Era ali exatamente, por ali, no triângulo que forma. O Joelma é bem no vértice do triângulo. Sim. E é uma região. Ali, então, o Joelma seria. Exatamente. Tudo que veio ali teria um cemitério indígena. Exatamente. Tá. Depois, já na época da colonização, ali foi um pelourinho. Né? Um local que se maltratava muito escravos, ali já tinha uma carga muito energética e era usado justamente esse local por ninguém construir ali, por ser já o cemitério indígena. Do outro lado tinha o Paredão do Pix, né? Que é o Paredão do Pix, está até hoje lá, onde tem a Ladeira da Memória. Era o Paredão do Pix, onde vinham as boiadas de Santo Amaro e paravam ali para os bois comerem, beberem, e os tropeiros pousavam ali. Então, essa é a configuração original. Na urbanização de São Paulo, tudo isso foi destruído, remodelado, os córregos canalizados. Virou depois o que viraria em 65 a 23 de maio. A 9 de julho já existia, as galerias do Saracura, onde o rio passa por baixo. E ali, que é o descer da Rua Santo Antônio, foi construído um correr de casas, né? Casas de classe média, aquelas casas que foi uma delas cena do famoso crime do Poço. Ali, em 1948, um rapaz, um químico, manda construir um poço no fundo da casa dele, com a justificativa que ele ia fazer experiências de química, estudos e tudo mais. E ele, na verdade, mata a mãe e 2 irmãs e joga os corpos dentro desse poço. Né? Eu não vou, isso vale um caso, Sim. falar disso, só o crime do Poço, porque tem muita coisa, mas enfim, resumindo, era um lugar muito já marcado. Né? O crime do Poço foi um escândalo na época, 1948. Esse rapaz, o nome dele era Paulo Ferreira Camargo. Ele deu uma desculpa que a família tinha viajado e tudo mais, a polícia vai atrás, os vizinhos sentem um cheiro forte exalando da casa, a polícia vai com um corpo de bombeiros e descobrem os corpos em estado de putrefação nesse poço que ele tinha feito. Os bombeiros descem e nisso um dos bombeiros também contrai infecção cadavérica. Então, além da mãe e das 2 irmãs, mais um bombeiro morre de forma indireta com o contato desses corpos. Que loucura! E bombeiro indo
no mesmo lugar. E ele, naquela cena, ele pede licença, vai no banheiro, e no banheiro ele se mata. Ele se dá um tiro na cabeça. Então, aquilo ficou muito marcado nos anos 40, nos anos 50, até que eles, numa nova reurbanização da região, eles vão demolir todas aquelas casinhas da Rua Santo Antônio e, finalmente, eles constroem o edifício Joelma, que é uma construção de 1972. Né? Em 72, em fevereiro de 72, tem o grande desastre do Andraus, ali na São João. Que até na abertura eu coloquei, tem umas fotos do Andraus, se você quiser colocar, porque esses incêndios são interligados não entre o crime, mas entre a sensação, né? Entre a sensação, entre o evento inédito que foi para a cidade. Esse é o Andraus. A proporção absurda, só que o Andraus, apesar da dimensão do incêndio, o Andraus teve apenas 16 vítimas fatais. Tá? O Joelma teve quase 200, foram 191 vítimas. Né? Então, de uma forma muito trágica, porque não foram só vítimas intoxicadas e carbonizadas, foram pessoas que foram se precipitaram do edifício, coisa e tal. Então, foi uma coisa muito mais chocante. Né? E o incêndio do Andraus acontece por conta de um curto-circuito. Né? Era um prédio de 25 andares. Também 25? O Andraus também? Exatamente. O Joelma também, né? Só que os 10 primeiros andares eram de garagem. Do Andraus? Né? Do Joelma. Tá. Os 10 primeiros andares eram garagens. Então, na verdade, o edifício começa do 11º até o 25º. E o incêndio começa justamente no 12º andar. Estamos em 1º de fevereiro de 1974. Esse já é o Joelma mesmo. Joelma. O prédio tinha 2 anos, né, de construção. E ele estava sendo ocupado ainda. Já tinha muitas empresas trabalhando ali, alguns profissionais liberais e tudo mais, escritórios de algumas cadeias de loja. E ele estava sendo ocupado, ele não estava totalmente ocupado ainda, mas você já tinha um fluxo de mais de 700 pessoas trabalhando ali dentro, né? Fora os visitantes, quem ia lá, tudo mais. Então o incêndio começa nesse 12º andar, ou então só se livrou o 11º. 12º começa num escritório por conta do ar-condicionado. Era 1º de fevereiro, fazia muito calor e era um dia que a cidade estava meio nublada, aqueles dias meio meio garoentos de verão. Né? O incêndio começa por volta das 8h30 da manhã, então já estava todo mundo lá dentro trabalhando. Ele começa por volta de 8h30, 8h45 da manhã. Um funcionário dessa financeira que tinha o escritório lá vê o incêndio, vê o fogo, né, porque começa a queimar o ar-condicionado. Ele vê o fogo, ele rapidamente vai até o extintor. E nesse caminho, e esse começa já o primeiro mistério. Em 15 minutos, em apenas 15 minutos, ficou intransitável já. Tinha muita coisa Tinha muita coisa inflamável, mas tudo pegou fogo de uma forma impressionante, muito impressionante. Um andar inteiro queimou em 15 minutos a ponto de não conseguir fazer com que as pessoas conseguissem escapar ilesas. Então você tem... Ali eu acho que é o começo do incêndio. Né? Ali vocês veem a primeira laje foi preservada, ali é o 12º andar, quando começa do lado, se não me engano, é o lado virado da 9 de julho, se não me engano. 9 de julho. Então, que foi o lado mais atingido. O que aconteceu foi o seguinte: o tempo que ele foi pegar o extintor e voltou, ele já não conseguiu debelar a chama. Aí, as pessoas não tinham celular,
e as pessoas foram... Ele teve ainda a preocupação de ligar com o telefone para alguns escritórios acima e avisarem algumas pessoas, olha, avisa que está pegando fogo o prédio, avisa que está pegando fogo o prédio para a gente fugir e tudo mais. Quem estava mais para cima... Bom, os relatos são inúmeros, né? São relatos incríveis. Teve até um homem que chegou a perceber que o prédio estava em chamas porque ele viu o reflexo num outro prédio. Uau. Ele olhou para um outro prédio e viu Deve ser o Hotel Cambridge ali. Exatamente. E aí já uma correria. O que aconteceu foi que não havia brigada contra fogo, né? Não havia portas de incêndio, não havia nenhum material a não ser hidrante. E, por incrível que pareça, algumas pessoas chegaram até o hidrante, que seria rapidamente debelado esse incêndio, porque foi de foco elétrico, né? O hidrante, você diz, no próprio prédio? Aqueles que ficam Sim, nos as andares? mangueiras, aquelas mangueiras que tinham nos andares. É que até hoje tem, né? Todos têm, Em prédio tem. E eles atarracharam as mangueiras, né? Porque o sistema tudo era novo, o prédio tinha 2 anos, Beto. E na hora que eles foram abrir o hidrante, não tinha água. Não tinha água no Não prédio? tinha água no prédio. O sistema hidráulico do prédio estava desligado. Mas por que ninguém testou? Porque parece que eles lavavam carros na garagem. Com a água para incêndio? Eu não sei com que água. Sei lá, deve ter uma caixa d'água para ir, sei lá como é que faz. Eles desligaram a parte do hidrante para lavar o carro e esqueceram desligado. Isso é um crime. Isso também já é um crime. Porque você tem noção de que se você pegar fogo e tirou aquela água, isso é doloso. É doloso. Isso não é dolo, mas não sei isso se... não tinha... Eu não sei se isso foi julgado, mas não tinha água no sistema de hidrante do prédio. Justamente por isso. Porque eles tinham o hábito de, no final de semana, né, ou no final de semana, eles lavavam o carro no estacionamento e tinham fechado e esqueceram, porque passou uma semana inteira, né? E o incêndio foi numa sexta-feira. Que horror. Foi numa sexta-feira. Bom, a escadaria central do edifício, logo, por não ter uma estrutura e um projeto antifogo, e isso é uma lei que não havia, a mesma lei estava sendo regida desde 1934, das edificações de São Paulo, né? Era a mesma lei, e mesmo com o incêndio do Andraus, a lei tinha sido boicotada na Câmara, porque não era do interesse investir nisso. Nisso que em escadas de emergência. Em escadas de emergência, isso. Em aparatos, tudo mais, não havia, essa lei não tinha passado na Câmara Municipal. Você tem prédios antigos que em São Paulo que as escadas de emergência são escadas de morte, né? Porque se alguém precisar descer aquilo, vai morrer. E foi o que aconteceu. Mais incêndio. E foi o que aconteceu no Joelma. Não tem aquelas corta-fogo, né? Corta-fogo, não tinha nada. E pela combustão dos elementos que tinha, porque os escritórios, nos anos 70, para quem não viveu isso, os escritórios eram todos acarpetados, tinham lambris nas paredes de madeira, as cortinas eram de juta, as divisórias todas de madeira, das baias, né? Não eram baias como a gente conhece hoje, eram divisórias, tudo de madeira, de eucatex, as forrações. Então aquilo... E o prédio era todo de vidro, conforme o fogo pegava e explodia o vidro, as labaredas saltavam para fora e pegava já a janela do lado. E aquilo foi pegando pelas cortinas. A cortina, num incêndio, é um grande condutor, né? A cortina é um grande condutor de fogo de andar para andar e de unidade para unidade. E eram cortinas pesadas. Eram cortinas de juta. Imagina, de juta. Tinha carpete, madeira pra caramba. Os lambris eram todos de madeira, as divisórias. Muito papel. Muito móvel de escritório que não era projetado antifogo, muito papel
papel, porque a gente está falando do tempo do papel. Muito uísque, que também ajudava. Muito uísque. E um detalhe, em todos os andares, no fundo dos andares, haviam cozinhas. Gás, então, tinha e gás. Bujões de gás. Nossa. Cozinhas alimentadas com bujões de gás. Tanto é que os sobreviventes, os que ficaram ali nas lajes, eles relatam que de tempos em tempos eles ouviam as explosões do bujão. Bom, a escadaria que eu estava falando, né, ela se tornou, na verdade, uma chaminé, ela se tornou um fole dessa combustão. Então, as pessoas que correram para a escada, rapidamente elas não conseguiam descer. Porque como começou no 10º segundo andar, e o fogo sobe, e a fumaça também, quem chegou atrasado nas escadas não conseguiu mais descer. E quem desceu, quem entrou ali, começou a ser intoxicado pela fumaça e ser pisoteado, porque as escadas eram extremamente pequenas, né? Elas não davam circulação. Elas não tinham função de emergência, elas tinham que ter uma escada. Então se utilizava... Era para se o elevador parasse para de andar para o outro. Não era uma coisa de função, emergência. Exatamente. Não tinha espaço. Por isso que eu falo, tem escadas que eu vou a prédios aqui em São Paulo, fico angustiado. Porque, gente, primeiro que a escada não tem porta nenhuma, dá direto no elevador, você já sai. E você, se tiver que ter vazão, você vai cair. Exatamente. Não tem. Como era? Era só uma escada. Só uma escada. Então, as pessoas, como elas não tinham como descer, elas subiram. E elas subiram também guiadas pelas imagens que elas tinham do Andraus. Porque o Andraus era uma laje em cima. Então, quem subiu conseguiu se salvar, que apesar do fogo, os helicópteros conseguiam pousar. A laje impedia do calor chegar. Dentro do que consegue, mas dentro do que consegue. Pelo menos não virava uma chapa. No Joelma eram telhados com telhas de amianto. Nossa. Então, além das telhas quebrarem, elas viraram uma chapa, uma frigideira, né? Então, quem tiver interesse e ver as cenas, são cenas horríveis, que são pessoas correndo de um lado para o outro, tentando escapar das labaredas que vinham pela lateral dos... E o helicóptero não conseguia pousar. O helicóptero não tinha onde pousar, não tinha heliponto, não tinha nada. O helicóptero não conseguia pousar. Um detalhe em relação a isso, que o Corpo de Bombeiros e a polícia não tinham helicópteros. Então, foi utilizado helicópteros de particulares para tentar no salvamento.